Dos demônios chamados de Shedim e também de Serim dentro das escrituras. Hoje nós estaremos abordando esse tema, com base em textos bíblicos e dentro da tradição judaica. Por isso eu já gostaria de pedir para que você deixe o seu like, comente esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas, para que também o YouTube compreenda e entenda que esse canal ele produz conteúdo relevante dentro dessa plataforma. Então fique conosco até o final. Bom, existe não só dentro da tradição judaica, mas também dentro, com base em textos bíblicos, alguns versos que geralmente algumas pessoas, quando leem esses textos, pensam que o texto está falando de algo natural, algo comum, ou seja, eles leem esse texto e compreendem de forma puramente racional. No entanto, o texto está abordando algo extremamente espiritual, conforme a compreensão mística do pensamento judaico. Eu gostaria de ler rapidamente dois textos com vocês da Torá, que vão dar base para que a gente primeiro compreenda a ideia de Shedim e de Searim, que são praticamente quase que expressões que se referem à mesma categoria de demônios, e nós iremos então depois comentar o texto da Torá no Talmud, que falam sobre características bem peculiares desses seres. O primeiro texto que eu gostaria de comentar com vocês se encontra no Sefer Vaikra, o livro de Levítico, o capítulo 17, o verso 7, que vai dizer assim em português: e nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios. Algumas versões trazem expressão diabos. No entanto, o texto hebraico vai trazer a expressão Seirim, que o que seria um serim? A expressão serim, ela vem de ser, ela vem de algo que é cabeludo ou bode. Então, a expressão está relacionada a algo peludo e também ao bode. É interessante que nós vamos encontrar diversas imagens, principalmente dentro de segmentos satanistas, a associação do bode com uma imagem demoníaca. Então, não é difícil encontrarmos isso em figuras, em filmes, em símbolos relacionando a figura do bode a demônios, E aqui a expressão serim, ela está relacionada justamente com isso, algo peludo e a figura, do bode. A expressão também, ela tem relação, a sua raiz com a expressão cabelo, Isso porque também a tradição judaica vai dizer que quando você vê os demônios, ou se alguém ver os demônios, ele fica todo arrepiado. E de fato, quando a pessoa tem uma experiência sobrenatural, não só de ver, mas de sentir a presença, você sente esse arrepio. E o texto aqui, Serim, traz então essa conotação, relacionando a expressão com a figura de um bode peludo, que é algo muito relacionado ou associado à figura de demônios ou de Satã, em símbolos, e filmes também. Outro texto interessante que vai trazer uma conotação bacana para a gente comentar é o Sefer Deuteronômio, o Sefer Devarim, o capítulo 32, o verso 17, vai trazer o seguinte texto: sacrifícios oferecem aos diabos ou aos demônios, não a Deus. A expressão aqui nesse texto é Shedim. O texto hebraico vai aparecer a expressão lá Shedim, Então, Shedim é uma das diversas categorias de demônios. Então, existem vários tipos de Shedim. O livro de Enoque, o Sefer Hano, com base no texto do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, quando fala das filhas dos homens e as filhas de Deus, vai falar de uma raça, que vai dar origem, os espíritos dessas raças de gigantes vai gerar ali uma das categorias desses demônios chamado de Shedim. A expressão Shedim, ela vem da expressão que está relacionada a um dos nomes divinos, que é Shaddai. No entanto, sem a presença do Yod, é como se esses seres fossem seres que estão onde o nome divino, não fazem parte mais da sua composição. E essa categoria, geralmente a categoria de Shedim, ela tem, segundo o Zohar e segundo o Talmud, a referência dentro do Talmud se encontra aqui em Hagigah, vai dizer que esses seres se assemelham em alguns aspectos aos anjos, os Melachim, e também aos seres humanos. Segundo o texto, quando relacionando eles com os homens, o texto vai dizer que eles se alimentam como os homens, vai dizer que eles se multiplicam como os homens e vai dizer também que eles morrem como os homens. Então,
existe categoria de Shedim que podem se multiplicar, que podem se alimentar, só que, segundo a tradição judaica, o ato de se alimentar aqui não está relacionado a uma necessidade de comer, né? Eles não se alimentam por necessidade, como ser humano, porque o ser humano ele é formado dentro de uma composição totalmente diferente desses seres. Então, o ato de se alimentar não é pela necessidade como os seres humanos, e eles morrem também como os seres humanos. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, né, e eu prefiro trazer, existe questões relacionadas à capacidade de locomoção desses seres, existe ainda um conceito relacionado com a capacidade deles saberem o futuro, e o Zohar e o Talmud vai falar que eles conseguem saber do futuro, só que a gente vai deixar esse conteúdo para o próximo vídeo. Você quer saber como eles sabem do futuro? Deixa aí no comentário, eu quero saber, e nós estaremos trazendo o segundo vídeo sobre essa abordagem. Um forte abraço para vocês, shalom, shalom, e não deixe de se inscrever em nosso canal.